No vídeo anterior, o Fabiano contou um pouco sobre o diagnóstico tardio dele de autismo. E uma coisa que muita gente nos perguntou e que acontece com muitas famílias é por que tantos adultos só começam a se reconhecer depois do diagnóstico dos filhos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando a Cecília recebeu o diagnóstico dela, nós começamos a estudar o caso mais a fundo, a observar melhor, a entender melhor sobre o autismo. E neste processo, muitas situações da minha própria vida começaram a fazer sentido. Por isso, no vídeo de hoje, a gente quer conversar sobre autismo em adultos, diagnóstico tardio e por que tantas pessoas passaram anos sendo vistas apenas como tímidas, difíceis, ansiosas, rígidas, estressadas ou diferentes. E esse vídeo não tem a intenção de diagnosticar ninguém, mas pode ajudar muitos adultos e muitas famílias a refletirem sobre o assunto, sobre histórias que foram mal compreendidas ou não tenham tido a clareza necessária. Durante muito tempo, o autismo foi associado principalmente a quadros mais evidentes na infância. Muita gente imaginava o autismo apenas quando havia atraso importante de fala, grandes dificuldades escolares, deficiência intelectual ou comportamentos muito visíveis. Mas muitos adultos autistas, especialmente aqueles sem o DI, a deficiência intelectual, e com a maior capacidade de adaptação, passaram a infância sem o diagnóstico. Eles estudaram, eles trabalharam, eles constituíram família, eles aprenderam a se adaptar. Mas isso não significa que eles não tenham tido dificuldades. Muitas vezes essas dificuldades eram interpretadas de outra forma. A criança era chamada de tímida, o adolescente era visto como antissocial, o adulto era chamado de estressado, fechado, rígido, impaciente ou difícil de lidar. E às vezes a própria pessoa acreditava nisso. Ela crescia achando que era só o jeito dela, como foi o meu caso. Só que por dentro existia um esforço enorme para funcionar em ambientes que pareciam ser funcionais. Uma coisa muito comum é o adulto começar a se reconhecer depois do diagnóstico de um filho. Não porque o diagnóstico da criança cause alguma coisa no adulto, mas porque, a partir daquele momento, a família começa a ter acesso à informação, palavras e explicações que antes não existiam. E quando a gente começa a entender o funcionamento da criança, muitas lembranças voltam. A dificuldade de fazer amigos, o incômodo com barulho, a necessidade de rotina, a rigidez, a exaustão de interações sociais, o medo de se expor, a sensação de estar sempre tentando agir como os outros esperam ou querem. E aí vem aquela pergunta interna. Será que isso também não fala sobre mim? No meu caso, foi assim. O diagnóstico da Cecília abriu uma porta enorme para eu olhar para a minha própria história. E não foi para mudar quem eu era ou para me ver diferente. Foi para entender quem eu realmente sempre fui. É importante lembrar que o autismo não aparece do mesmo jeito em todas as pessoas. E também não dá para fechar diagnóstico apenas por uma lista de características, conforme tem muito no Instagram. Mas existem sinais que em muitos adultos podem ter passado despercebidos por anos. E um deles é a dificuldade de interação social. Às vezes a pessoa consegue conversar, trabalhar, estudar, mas sente que tudo isso exige um esforço muito maior do que parece exigir para os outros. Ela pensa muito antes de falar, tem dificuldades de iniciar conversas, não sabe exatamente como entrar em grupos. Pode parecer distante, fria, séria, mesmo quando ela não está sentindo isso. Outro ponto é a exaustão social. A pessoa até participa de reuniões, festas, encontros, eventos familiares ou situações de trabalho, mas depois fica esgotada, precisa se isolar, fica irritada, tem dor de cabeça, cansaço extremo ou sensação de sobrecarga. Será? Também pode existir uma necessidade muito grande de rotina, de previsibilidade e de organização. Mudanças de plano geram irritação, ansiedade, uma sensação interna de desordem. Às vezes, de fora, as pessoas acreditam que é controle, que temos controle, mas o adulto autista, às vezes, ele tenta se tornar mais previsível, o que, na maioria dos casos, não acontece. Outro sinal importante é a sensibilidade sensorial. Com barulhos, etiquetas de roupa, cheiros, muitas pessoas ao mesmo tempo, pode ser muito difícil. E o adulto pode ter aprendido a suportar tudo isso calado, mas pagando um preço emocional muito alto.
E existe também o esforço de parecer natural. A pessoa observa como os outros se comportam. Ele tenta imitar, controlar respostas, parecer tranquilo. Mas por dentro, ele está fazendo um trabalho enorme para se inserir. Muitos adultos autistas passam anos usando o que chamamos de forma simples de máscara social. É aquele esforço para esconder dificuldades, adaptar comportamentos e parecer adequado em todos os ambientes que ele frequenta. A pessoa aprende a dizer que está tudo bem, aprende a participar mesmo estando desconfortável, aprende a sorrir quando ir embora, aprende a se controlar até chegar em casa. Mas isso tem um custo muito alto internamente. E esse custo pode aparecer como irritabilidade, crises de ansiedade, esgotamento, dificuldade de manter vínculos, sofrimento no trabalho, conflitos familiares ou sensação constante de inadequação. E às vezes o adulto não sabe explicar o que ele sente. Imagina uma criança. Ele só sabe viver ou sabe que certas situações lhe exigem muito. E como passou a vida toda tentando parecer normal, ele pode carregar muita culpa por isso. Por isso, o diagnóstico tardio para muitas pessoas não vem como um rótulo pesado. Ele vem como uma explicação, como uma possibilidade de olhar para a própria história com menos culpa e mais compreensão. E uma coisa importante nisso tudo é que o diagnóstico não é desculpa para tudo na vida. Ele não tira a responsabilidade. Ele não significa que a pessoa não precisa se desenvolver ou cuidar das relações, buscar estratégias. Mas o diagnóstico traz compreensão. E compreensão muda muita coisa. Porque quando a pessoa entende o próprio funcionamento, ela pode buscar apoio adequado, organizar melhor a rotina, respeitar os seus próprios limites, conversar com a família e construir estratégias mais realistas. No meu caso, me ajudou muito a entender situações da minha própria infância, da minha adolescência, do meu trabalho, da paternidade, tudo de outro jeito, de outra forma. Não para justificar o que já passou, mas para entender por que certas coisas sempre foram tão difíceis para mim. E isso também ajuda a família, porque muitas vezes, quando o adulto se entende melhor, ele consegue compreender melhor o filho, a rotina da casa, os momentos de sobrecarga e até os próprios limites dele mesmo. Quando o adulto se reconhece depois do diagnóstico do filho, isso pode impactar profundamente a parentalidade, porque ele começa a perceber que algumas reações da criança talvez tenham relação com coisas que ele mesmo viveu e não sabia nomear. Isso pode gerar um acolhimento, mas também pode gerar medo, culpa, muitas perguntas. Será que eu deveria ter percebido isso antes? Será que o meu filho sofre como eu sofri? Será que eu estou repetindo padrões que foram duros comigo? E é por isso que o autoconhecimento também é o cuidado. Não apenas o cuidado com o adulto, mas o cuidado com a criança, com o casamento, com a rotina familiar e com a forma como a família passa a lidar com as diferenças. E quando eu olho para a Cecília hoje, eu não a vejo só em comportamentos. Eu a vejo com necessidades. Eu a vejo com esforço. Eu a vejo como criança tentando participar do mundo de um jeito que ela consegue. E muitas vezes isso também me ajuda a olhar para a minha própria história com mais humanidade. Então, quando o adulto deve buscar avaliação? A resposta não é simplesmente se identificou com um vídeo da internet. Nenhum vídeo substitui a avaliação profissional. Mas, se a pessoa se reconhece em muitas dessas características, desde sua infância ou sobre a sua infância, e percebe que isso impacta na sua vida, suas relações no trabalho, na saúde emocional, sua rotina, podem ser importantes para buscar uma avaliação com profissionais habilitados. Principalmente quando existe sofrimento, sobrecarga, dificuldade de adaptação, crises frequentes, histórico de ansiedade, dificuldade social, sensação de controle e não conseguir funcionar como os outros esperam. E buscar avaliação não é procurar um rótulo, é buscar compreensão, é tentar entender o próprio funcionamento para viver com mais clareza. E eu vi isso de perto. Depois do meu diagnóstico, eu tive muito mais clareza sobre o que eu passava e o que eu passo e o que eu passei. Também é importante ter cuidado com dois extremos. O primeiro é transformar qualquer identificação em diagnóstico,
E o segundo é desconsiderar completamente o sofrimento de um adulto só porque ele conseguiu estudar, trabalhar e formar uma família. Muita gente olha para um adulto e diz: mas você trabalha, você é casado, mas você fala bem, você parece normal, você não tem cara de autista. Só que nada disso exclui a possibilidade de uma pessoa ser autista no caso concreto, gente. O autismo não é definido por uma aparência. E muitos adultos passaram a vida compensando, camuflando e fazendo um esforço enorme para funcionar corretamente. Por isso, o caminho mais responsável é observar a própria história, buscar a informação de qualidade e, quando fizer sentido, procurar uma avaliação multiprofissional. O vídeo de hoje não é para diagnosticar ninguém. É para abrir uma conversa importante sobre autismo em adultos, diagnóstico tardio e famílias que começam a se compreender melhor depois do diagnóstico dos filhos. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir isso. E deixe aqui nos comentários, você também, como você começou a olhar para a sua própria história depois do diagnóstico de alguém da sua família. Porque para muitas famílias, o diagnóstico de uma criança não traz respostas apenas sobre ela. Ele também ilumina histórias que estavam escondidas há muito tempo. Porque isso não é só teoria. É a nossa vida.